Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Então, vamos fechar nossos olhos um pouquinho. Vamos deixar todo o barulho para trás, né? Todos os problemas da semana. Vamos deixar só a nossa mente e o coração para a gente ouvir o Evangelho, ouvir o que Deus tem a nos dizer. O que Ele quer falar para mim hoje, né? O que Ele quer dizer para mim. Como é bom esse momento para nós, né? Então hoje a gente vai rezar para todos os nossos doentes da fraternidade. Vamos rezar pelo nosso irmão Luizinho também, que essa dor de cabeça dele suma, né? Que é ruim demais. Vamos colocar as nossas famílias em oração, para que Deus abençoe a cada um de nós. Essa também pro Chiquinho, né? Precisa na casa dele, um dia desse. Ele não está muito bem, não, está nervoso. Tentando marcar a cirurgia agora pelo SUS, né? Parece que Deus abençoando vai dar certo, já pegou o encaminhamento, né? Ele não estava conseguindo pelo convênio, né? Agora parece que está conseguindo. Deus quiser, vai Que bom. certo, está muito nervoso. Vai dar certo, sim, vai dar certo, se Deus quiser. Então vamos ouvir o Evangelho. O Nelson leu o Evangelho para a gente, por favor. Vamos fechar nossos microfones para não pegar ruídos, né? O Senhor esteja conosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Estes se aproximaram de Felipe, aquele de Betsaída da Galileia, e rogaram-lhe: Senhor, quiséramos ver Jesus. Felipe foi e falou com André. Então André e Felipe o disseram ao Senhor. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, irá perdê-la. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, mas que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas é exatamente para isto que vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Isto veio do céu uma voz. Já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. Ora, a multidão que ali estava, ao ouvir isso, dizia ter havido um trovão. Outros replicavam: um anjo falou-lhe. Jesus disse: essa voz não veio por mim, mas sim por vossa causa. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Dizia, porém, isto significando de que a morte havia de morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem ligar os microfones. Vamos ver. Eu acho que a gente podia ler mais uma vez, então, né? Vamos ler mais uma vez, depois o Mário entra um pouquinho, explica pra gente, dá um parecer, e aí cada um pode falar, né? Um pouquinho. Então vamos ligar e ler de novo.
Deu para ler ou querem mais um tempo? Todo mundo está com o microfone fechado, viu? Sim, já deu para ler, sim. Se o Mário quiser. Deu? Mário, é com você, então. Tá? Então, assim, humildemente eu vou tentar comentar bem rápido, né, para a gente dar uns pontos aqui para a gente refletir, né? Não chego nem perto do Luizinho, mas vou tentar aqui fazer uma provocação, né, no bom sentido, para despertar. Então, esse trecho de hoje de João, né, é o anúncio da sua glorificação. Glorificação, né, que tem a ver com a elevação aos céus, né? Essa é a glória do Senhor, a glória de Deus, a glória do Pai. Então Jesus dá uma introdução, uma breve introdução, mas muito forte sobre o que iria acontecer. Ele fala aqui, né, nas falas de Jesus, quando Jesus responde, é a fala de Jesus, entre aspas, né? Então ele deixa claro que é a chegada a hora. E ele faz aqui uma metáfora, né, sobre a semente que é lançada à terra, ela precisa morrer para brotar, né? Para produzir frutos. O que ele está falando? Morte e ressurreição. O corpo morre, a partir dessa morte ele renasce para gerar frutos. Ok? Deu para entender mais ou menos essa metáfora. Jesus morreu para que todos nós nos salvássemos a partir do momento de segui-lo, né? Então essa é a mensagem aqui principal. E tem aqui do ponto de vista humano de Jesus. Fica a alma dele conturbada, né? Eu podia até pensar como um homem comum, né? Salva-me desta hora, né? Mas aí ele interpreta, aí ele deixa claro por que ele veio. Se ele não morrer, não é realizada a missão, né? E a missão se conclui na ressurreição, na Páscoa. Tanto é que essa é a festa mais importante para nós cristãos. É esse momento da vida. E a vida aqui ela é citada várias vezes, né? Mas existe aí um confronto entre vida e vida eterna. A gente, para chegar à vida eterna, temos que passar por uma primeira vida, né? A vida é uma explicação difícil de ser esclarecida. Eu sempre cito isso. Tem um programa na televisão, né, do Tais agora, que no fim da entrevista ele pergunta para o entrevistado o que é a vida. Quase ninguém responde assim com perfeição, né? Eles respondem a vida a partir do que eles vivem, do que as pessoas vivem, né? Mas fica essa pergunta para a gente: o que é a vida? Né? E a gente então reflete sobre isso para garantir, ou pelo menos nesse momento de cristão do seguimento de Jesus, galgar a vida eterna. Também fica a interrogação: o que é vida eterna? É aquilo que Deus nos promete a partir do seguimento de Jesus. Então é essa a mensagem aí de Jesus, né? Ele se coloca numa situação humana, passa por esse momento de humano, que tem até um certo receio, mas depois ele mesmo ele deixa claro, através dessa metáfora, né, o motivo da morte dele. Ele veio para isso, para salvar a humanidade. E ele precisou passar pela morte humana. Mas, logo na sequência, ele ressuscita, senão não faria sentido. Então a ressurreição, a Páscoa, é que justifica a missão de Jesus aqui na Terra. Ele veio justamente para isso, para atrair e passar essa mensagem. E viver o amor incondicional. É bom que a gente fique bem discernido o que é isso, né?
para conquistarmos a vida eterna, né, é preciso cumprir esse segmento de Jesus. Ele veio aqui para nos mostrar tanto, né, e a gente tem que ter essa percepção, né, absorver isso na certeza que nós vamos chegar à vida eterna, no segmento de Jesus, com os nossos erros, com os nossos defeitos, mas sem perder o foco. Sem perder o foco. A campanha da fraternidade desse ano deixa claro, né? Amizade social é a relação entre todos os irmãos. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. O que seria de nós se nós fôssemos sozinhos no mundo? Nada. Nós só vamos conquistar a vida eterna na convivência fraterna. Só. Não tem outro jeito. É praticar o amor entre todos e todos, independente de cor, sexo, raça, religião. A gente tem que exercitar isso. É fácil? Não. Mas a gente tem uma base bastante sólida e para nós nos apoiarmos aí. Eu acho que tá bom, né? Dá para pensar um pouco? Então tá bom. Vamos lá então. Muito bom, Mário. Ô, Wagner, tudo bom, Wagner? Paz e bem, meu amigo. Paz e bem. Boa noite. Boa noite. Quem gostaria de falar agora? Não precisa ser todo mundo de uma vez, um de cada vez. Quem que gostaria? Então, eu vou falar um pouquinho. Pode falar, Nelson. Então, aqui está falando dos gregos, né? E eles chamavam grego porque era estrangeiro, não era judeu. Então, os gregos queriam ver Jesus. Eu estava estudando desse evangelho, esse ver aí, no verbo do grego, é ver e conhecer mesmo, não só olhar. É de conhecer. Esse ver aí significa conhecer Jesus. Aí ele foi falar com o Filipe, o Filipe foi falar com o André. O que sinaliza isso? Que para a gente conhecer Jesus, a gente tem que estar em comunidade. E não é sozinho que você vai encontrar Jesus, é junto com os irmãos. Aí os gregos foram e Jesus conversou, deu atenção para eles. Então, para a gente conhecer Jesus, ver Jesus, aí é através da comunidade, dos irmãos. Isso é uma parte. E a outra parte que fala que a semente do trigo, para dar fruto, tem que morrer, né? Às vezes também nós precisamos deixar certas atitudes que tomamos erradas, que afastam nós de Jesus. Mas tem que morrer para essa vida para encontrar Jesus, para seguir Jesus, para mudar a nossa conduta, a nossa vivência. É só isso que eu queria falar. Muito bem, Nelson. Muito bom. Eurico, quer falar um pouquinho? Quer falar aí? Não? Quem quer falar? Ivanete? Maria Ivanete? Por enquanto ainda não, mais um pouco. Deixa eu chamar um pouco. Wagner, Maria da Conceição. Eu vou dar uma esperada que estou lendo aqui ainda. Eu cheguei um pouco atrasado. Eu não sei como que eu faço aqui. Eu sumi, eu não estou me vendo. Estão me vendo? Não, nós só estamos ouvindo você. Então, eu não sei onde eu mexo. Primeira vez que isso acontece, eu não sei onde eu mexo para vocês me verem. Não tem uma televisãozinha embaixo? Não, não achei nada não. Liguei onde está aqui. Pode... peraí. Viu? Pode falar que a gente te escuta. Agora é o seguinte, peraí. Então, Jesus aí está tentando, né, preparar os apóstolos, né, falando o que vai acontecer com eles. Com certeza os apóstolos perdidos, né, não estavam bem para acontecer, mas Jesus estava tentando preparar eles, né, para o que ia acontecer. Jesus sabia o que ia acontecer com eles, né, preparar os apóstolos. Fala mais perto, Conceição. Isso. Então, Jesus aí nesse momento ele estava tentando, né,
preparar os apóstolos, né, para o que ia acontecer. Eles sabiam o que ia acontecer, né? Aí os apóstolos estavam entendendo muita coisa, estavam perdidos, né? Então eu entendi assim, estava preparando os apóstolos para isso, né? Era a última vez, né, que ele está ali a sós com os apóstolos, estava no caminho para Jerusalém, sabia tudo que aconteceu lá, né? Aí os apóstolos não estavam entendendo, estavam tentando preparar. Esse é o momento, né, que nós também estamos tentando preparar, nos prepararem para tudo que vai acontecer com Jesus. Às vezes a gente não entende, né? Por que Jesus vai passar por tudo? E aí é a vontade do Pai, né? O Pai queria que ele passasse por isso. Podemos dizer assim, no modo de entender, que é para comover, para entender que o Filho de Deus, né, também obedeceu, na obediência, né? Ele obedeceu o Pai, precisava passar por tudo aquilo, né? Para que a gente entendesse. Deus também passou humano, né? Que era humano também. Ele precisava passar aqui para passou para a gente tentar entender, né? A vontade de Deus. Essa quaresma era um momento de reflexão, de parar, pensar, e a presença do Espírito Santo nos comunicando, nos preparar para receber Jesus na Páscoa, entender a passagem, vamos passar por onde ele passou, né? Nós vamos passar dessa vida para a ajuda do Pai. Então, é só o Espírito Santo que pode nos iluminar com muita oração, muito jejum, né? Para a gente poder entender qual a vontade do Pai, o que Jesus está tentando passar para nós, né? Nós temos, em primeiro lugar, a obediência, né? Entender o que Deus está pedindo para nós nesse momento, o que nós devemos fazer, para entender, para nos preparar para receber. Acho que quando chegar a nossa hora, na nossa passagem, né? A gente entender qual a vontade do nosso Pai. Tá, muito bem, Conceição. Quem mais quer falar? O Marcelo quer falar, Marcelo? Abre o seu microfone. O evangelho de hoje, Jesus ele está preparando os seus discípulos, né, para o que vai acontecer, né? Eu gosto muito dessa parte, né, fala do trigo, né? Do trigo a gente tem que estar preparado, né? Porque a ressurreição ela vem só depois é preciso fazer essa experiência, né, da morte, né? Jesus era humano e era Deus, né? Ele tinha as duas essências, né? Então, até ele fala, né? E agora eu me sinto angustiado. Mostra o lado humano, né? Igual o Mário falou, né? De Jesus. E que direi? Pai, me livre dessa hora, mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Então, Jesus ele estava preparando, né, seus discípulos para essa realidade, né? E é lógico que eles não queriam, né, que isso acontecesse, mas teve que acontecer, né? Para que ressurgisse a vida, né?
Jesus, ele com esse gesto que ele passou, né, da morte para a vida, ele rompeu, né? Rompeu que o homem tinha separado, né? Através do pecado, né? De tudo aquilo que mantinha afastado do ser humano, né? Então Jesus rompeu essa linha, né? Então, eu acho muito interessante, né? Já vi vários vídeos, né, sobre o que aconteceu com Jesus, né, nos 3 dias, né, que ele esteve no túmulo, né? Então, foi uma redenção completa, né? Foi uma redenção, ele atingiu a todos. Eu não estou conseguindo, Marcelo. Ele atingiu a todos, desde dos mais antigos, da época dele, e das gerações futuras também. Foi uma redenção completa, né? E por isso que a gente tem que estar muito bem preparado, né? Procurar se preparar, né, para esse dia que vai chegar, né? Já não sabe quando, né? Tem que se preparar para partir com o coração tranquilo, né? Viver uma vida correta, né? Por aqui, e seguir os ensinamentos de Jesus, né? Ok, Marcelo. Quem quer falar agora? Quem poderia falar? Na verdade, eu estou com um pouco de dúvida. No Evangelho, eu fiquei meio confuso com essa parte. Quando eles perguntam para Jesus, é chegada a hora que o Filho do Homem será glorificado. Aí ele fala a respeito da morte dele, mas essa glorificação, depois vem uma voz e diz que ele foi glorificado. Só que, tipo, essa voz, pelo que entendi, parece que não foi Deus que falou. Foi uma tentação para Jesus. E aí eu fiquei meio confuso com isso. Eu não consegui entender direito. Tem um desvio aqui? Ele explicou a questão do desvio da conduta? Ou eu estou viajando? Eu não sei se Mário, você consegue responder para ele? É porque eu vi que o Mário explicou, né? Que ele vem e fala a respeito do trigo, né? Que precisa morrer, então ele meio que fala. Que ele não fala, né? Que ele coloca em metáfora, né? Que ele vai ser crucificado porque ele vai dar a vida para poder atingir a vida eterna e ser glorificado a partir disso. E não em vida. Aí eu acho que ele é atentado, eu não sei, mas dá a entender que ele foi atentado. Não foi Deus que foi aquele trovão. Porque Jesus fala que aquela voz não veio para ele, veio pelo povo. E aí fala que o príncipe, aí aqui não explica, porque eu não tô com aquela outra, eu tô com a da Ave Maria. Aí fala que o príncipe é o demônio, aí eu fiquei meio confuso. Eu ainda deixei confuso. Espera. Não, deixa eu tentar. Porque aí o texto começa com essa pergunta e Jesus dá essa resposta. Não sei se na sua tradução
está entre aspas aí, vai chegar a hora. Sabe, né? É Jesus falando. Uhum. Tá? A explicação de Jesus é bastante metafórica, né? Sempre ele é metafórico, porque é um jeito dele se comunicar para aqueles que estão perto dele entender. Então, aqueles que estavam próximos de Jesus entendiam bem o que ele falava, quando ele falava assim, por metáforas, né? Agora, é interessante, sobretudo na leitura orante, como em qualquer leitura do Evangelho, a gente colocar o texto num contexto. Tá? Depois desse exercício, a gente tentar absorver e trazer para os nossos dias. Né? Essa fala de Jesus e essa situação que da pré-morte, esse texto que precede a morte de Jesus, né? Vamos entender o contexto. Jesus foi morto pelos romanos e não pelos judeus, porque os judeus tinham como posso dizer, caçado os direitos dos judeus de vida e morte. Então os judeus não tinham o direito de condenar ou de libertar ninguém. Isso cabia aos romanos. Por isso que Jesus foi crucificado. Morte e morte de cruz. Isso tem todo um simbolismo para o cristianismo. Se ele tivesse sido condenado pelos judeus, ele seria lançado em algum lugar e na sequência ele seria apedrejado. Esse era o rito de morte dos judeus. Então tem todo um simbolismo isso, né? Sobretudo porque a cruz é um instrumento de morte que eleva a pessoa, mas eleva a humilhação máxima. E no caso de Jesus não, é o contrário. Essa morte, essa elevação de Jesus não só eleva fisicamente na cruz, mas nos eleva a um patamar bem mais elevado, que é a glorificação. Por isso que a morte de Jesus é glorificação, né? Então é isso, né? Que a gente tem que entender no contexto histórico aí de Jesus. Trazendo para os nossos dias, nós estaríamos em que condição? Isso cabe a nós, a gente não pode escolher. Nós estaríamos nos judeus, estaríamos como no grupo dos fariseus, estaríamos como seguidores de Jesus, que no primeiro momento, na entrada de Jerusalém, nós somos todos lá, né? Colocamos as nossas vestes no chão, para ele passar, né? Todo mundo com ramos de palmeiras na mão, saudando, né, Jesus. Aquele mesmo povo, no dia da escolha, da opção, eles apontaram, né? Crucificam, crucificam. Percebe? Se nós trouxermos para os nossos dias, hoje é fácil entender. Hoje todo mundo é cristão. É muito fácil. Mas se nós tivéssemos lá, e hoje nos nossos dias, volto ao exemplo da campanha da fraternidade. Aquele povo que estava ali condenando Jesus naquele tempo foi submetido a uma coisa que hoje nós falamos de fake news. Eles foram confundidos pelos judeus. Os judeus viraram a cabeça daquele povo, a ponto de eles apontarem para Jesus e crucificam. Percebe? Se nós trouxermos para os nossos dias, quantas coisas nos afastam do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, né? Não é verdade? O apego, a ganância, nos envolvemos com a questão do ter, do poder, do querer mais, do consumir muito. Isso é cristão? Né? Então a gente vê tantos irmãos aí separados, né? Então é essa mensagem de hoje. Nós nos colocamos nessa situação daquele tempo há 2000 anos, né? E a gente reflete hoje. Hoje é fácil ser cristão, entre aspas. Mas cristão verdadeiramente continua sendo difícil. Porque nós absorvemos muito mais o que não é bom do que aquilo que é bom. Porque o que é bom é difícil. E o que não é tão bom nos apresenta de uma maneira tão fácil, né? Simples, né? Então é essa a reflexão. Eu acho, no meu ponto de vista, meu modesto ponto de vista, é trazer o contexto para os nossos dias, interpretar e nós nos colocarmos nesse contexto de hoje. Como nós estamos olhando para Jesus? Qual a interpretação? Como nós lidamos com a convivência fraterna, né, que Jesus vai nos ensinar? Eu acho que é isso, né?
pelo menos no meu modo de ver, né, de interpretar e de absorver esse texto de hoje. É um texto difícil, complicado, não é tão simples. Mas se a gente pensar dessa forma, trazendo para cá hoje uma situação semelhante, né, e a gente tem condição de fazer um exame de consciência e ver como nós estamos vivendo evangelicamente. Eu acho que essa é a provocação. E leva a gente a refletir, né, pensar bem. Mário, eu acho que eu entendi agora. Lá no final eu me confundi, mas agora lendo novamente como você me falou, agora eu entendi esse negócio do príncipe. Na verdade, foi o juízo desse mundo, é a crucificação de Jesus. Vai livrar do pecado que era do mundo do príncipe, ou seja, Isso. do demônio. Agora eu entendi. Então não foi Isso. o demônio que falou, foi Deus mesmo que Isso. foi o raio. É que Isso. quando ele falou do príncipe, eu entendi que aquela voz que vem não veio por Jesus, veio pelo povo. Porque veio salvar o povo. Agora fez sentido. Eu estava achando que, mas que voz é essa aí que não foi Deus? Eu fiquei meio, deu uma confusão, mas agora lendo, entendi. Obrigado, Mário. A mensagem está nas entrelinhas aí. Por isso que a gente tem que ficar atento. Tem que voltar e ler várias vezes. Tentar encaixar. Obrigado. Imagina, que é isso. Estamos partilhando, né? O Wagner está louco para falar. Por isso também que ele está com vontade de falar. Por isso que é bom ler várias vezes o Evangelho também, né? Para a gente entender melhor. Eu cheguei meio atrasado. Estava com o pessoal lá em cima do São Francisco fazendo a novena com eles lá. Tá bem. Está justificado, Wagner. Está perdoado. Depois tem as crianças aqui para ajudar a fazer a lição, é a correria, mas tá bom. Está perdoado. Vocês estão perdoados. Ser pai é assim mesmo. Não é fácil não. Mas aí só deu tempo de ler esse evangelho agora, né? Mas vendo vocês falar aí, vamos ver se eu conseguir aqui captar alguma coisinha aqui. Mas o que me chamou a atenção, que eu li umas 2, 3 vezes aqui, bem no comecinho aqui, tem uma palavrinha aqui que me chamou a atenção. 3 letrinhas, né? 3 letrinhas que fala ver, aproxima, que fala aqui, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Esse ver, né, tem muito significado, né? Como que eu vejo Jesus? Como que as pessoas veem Jesus? Como que o mundo vê? Como eu vejo, como o meu próximo vê, como que o mundo vê, né? Como que eu faço para poder ver Jesus? Depois aqui embaixo aqui fala que se o grão de trigo cai na terra, não morre, ele continuará somente um grão de trigo. Então esse ver Jesus, né, que eu coloco para mim assim, como que eu estou vendo Jesus? Eu vejo assim que aqui embaixo, né? Esse grão, né, que sou eu, né? Se eu não der testemunho, né? Se eu não der testemunho do Evangelho, da Palavra de Deus, às vezes na minha família, na minha comunidade, a gente sabe que a gente não vai conseguir abraçar o mundo e mudar as pessoas, tentar fazer as pessoas ir por um caminho do bem. A gente não sabe, a gente sabe que a gente não vai trazer a paz no mundo totalmente, mas eu consigo mudar dentro da minha casa, dentro da minha família, ao meu redor, né, os meus amigos, às vezes as minhas amizades. Eu consigo fazer algo pela minha comunidade. Eu falo as coisas mais perto de mim, né? Então esse grão que cai na terra que eu pude entender, é dar testemunho, né, da palavra de Deus, né? Seja como gestos, atos, né, um sorriso, ou um abraço, ou alguma coisa assim. Mas aí depois fala que se não morrer, ele continuará somente um grão de trigo. Então se eu leio o Evangelho, a palavra de Deus, e não dou testemunho, e não coloco isso em prática, eu vou somente continuar, né, somente esse grão de trigo. Eu não vou conseguir dar frutos. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, né? Eu não vou conseguir mudar.
Às vezes eu só vou ser um ouvinte, um espectador, um torcedor, aquela pessoa que torce, aquele vai dar como uma torcida de futebol, algo assim. Né? Eu só vou torcer, eu vou embora e será que vai dar certo? Será que não? Né? Eu só vou somente ser essa pessoa. Né? Se eu não der testemunho das coisas que eu faço, daquilo que eu ouço, daquilo que eu do Evangelho, né? Eu só vou somente ser um grão de trigo, né? E depois daqui, né? Até a outra palavrinha até que o Eurico falou, aí lendo aqui em cima aqui, que ele fala que essa voz, né? Que deu estrondo. Que eu pude entender assim, né? Que fala, essa voz não é para Jesus, que eu pude entender. Essa voz era para aquele povo que estava ali ao redor de Jesus. Não era para Jesus. Né? Aí fala aqui que a multidão que aí estava ouviu. Mas um dizia que era um trovão, outros afirmavam que foi um anjo. Né? Você vê que as pessoas, com aquele barulho, uns falavam alguma coisa, outros falavam outra, as pessoas estavam o quê? Perdidas. Interessante que, aí volta aqui para ver, as pessoas não estavam vendo Jesus. Não estavam preparadas, né, com o coração preparado para poder ver. Jesus estava ali, mas eles não enxergavam. Aí você vê aqui que as pessoas, uns falam que era um trovão, outros falam que era um anjo. Como se fosse assim, né? Como se fosse assim, isso não é para mim. Às vezes Jesus fala, a gente sempre acha que quando Jesus fala, não é para mim, é sempre para o outro, né? Que eu pude entender assim. Então as pessoas às vezes estão como se fosse no mundo hoje, né? As pessoas estão perdidas. Um fala uma coisa, outro fala outra, mas ninguém quer dar o testemunho, né? Como é a campanha da fraternidade, né? Você vê que a campanha da fraternidade. Então, depois olha aqui embaixo, né? Jesus responde, né? Essa pergunta, Jesus fala aqui, ó, Jesus respondeu e disse, essa voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. Não era aquele trovão não era para Jesus, então era para aquele povo, né, que estava ali. Mas somente alguns, né, escutaram, né, como você vê no mundo de hoje. Somente alguns escutam, mas outros não entendem nada, né? Então é por isso que esse é o testemunho, né? Esse ver Jesus, né? Tem que ver com outros olhos, né? Tem que ver, como a gente sempre fala, né? Com os olhos do coração, né? Às vezes ver a natureza, né? O meio ambiente, o mundo que nós vivemos ao nosso redor, né? As pessoas, os nossos amigos, familiares, etc. Né? Eu acho que é isso que eu entendi um pouquinho aqui, lendo rapidamente com o Evangelho. Eu acho que é isso. Muito bem, Wagner. Para quem chegou atrasado, até que tá bem. Eu acho que esse tempo da quaresma parece que leva a gente mais perto de Jesus, né? Esses evangelhos, né? Parece assim que a gente se chega mais junto com ele, né? Parece que a gente quer acolher ele, né? Nessa caminhada dele, né? Isso é muito bonito. Nós temos 10 minutinhos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou a gente pode terminar? Só queria falar uma coisa aqui, né? Eu acho que na hora dessa voz que veio do céu, Deus quis falar, né? Ele já tinha glorificado Jesus, né? Que Deus diz, já glorifiquei e voltarei a glorificá-lo de novo. Então, mas você está falando para o povo, ó, eu enviei meu filho e vocês rejeitaram, né? Então, ouve meu filho, né? Ele foi aí para salvar vocês. Ouve a voz dele. Ele vai morrer na cruz por vocês. Então, ele está falando para nós hoje, né? Essa voz aqui, não é por mim, mas por vocês. A gente ficar atento, né? Jesus veio, viveu na terra, morreu na cruz, mas para a nossa salvação. Fica atento, ouve. É por vocês que eu enviei ele. A salvação de vocês. Então, assim, eu tenho um pouco isso, que Deus quis falar através dessa voz hoje para nós também. E aqui fala também no Evangelho que se ele não morreria, ele não ia trair todo esse povo a ele, né? Ele precisou morrer
veio atrair todos a ele, né? Através da cruz ele atraiu todos eles, todos nós a ele. E que a gente que viveu essa vida nova, que recebeu o nosso batismo, viver essa vida nova em favor de Jesus, a favor do outro. Não a favor de nós mesmos, a favor do outro. A partir do momento que a gente recebe o batismo do Espírito Santo, que a gente passa, né, ser filho de Deus, né? Então, que a gente viver essa nova vida. Deixando a vida velha para trás e vivendo a vida nova, gastando a nossa vida com o outro. Aí, onde a gente vai, dando sua vida, você está morrendo para si, mas que essa semente está frutificando, dando fruto, né? Então, acho que é mais isso aí que eu quis dizer, eu entendi um pouco. Muito bem, Ivonete. Muito bem. Podemos terminar, então? E é bom a gente ler, volta depois, dá uma lida de novo nesse evento, porque ele não é fácil. É o que o Mário falou, ele não é fácil. Então, vamos ler de novo, vamos tentar entender melhor. Eu acho que vale a pena, né? Então, vamos agradecer a Deus, né, por esse momento que a gente está junto. Agradecer essa semana, mais uma semana. Agradecer o nosso encontro que nós tivemos lá em Piracicaba. E que vamos ver daqui para frente agora, né? Vamos caminhar juntos. Então vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o teu fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu Deus e guardador, se a ti confiou a piedade divina, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. O Mário dá a bênção para nós, Mário? A bênção de São Francisco? Eu peço para todos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre a sua face e tenha compaixão de nós. Amém. O Senhor volva para nós o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.